Dedinho de Prosa começa agora e nós vamos falar sobre cinema, literatura, Shakespeare, claro, porque eu vou entrevistar Valdemar Solha, que está aqui para bater um papo com a gente, registrando que a gente está com a nova produtora Janine Silva, que a partir de agora vai comandar o barco aqui com a gente nas pautas e produzindo. A tradição do programa é o entrevistado se apresentar. Quem é Valdemar Solha, de onde veio e para onde vai? Ah, que pergunta difícil. É meio complicado para responder. A grande pergunta da humanidade é de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Ninguém sabe. Você vê a Bíblia mesmo, né? Começa com Gênesis, tentando explicar de onde a gente veio. Termina com Apocalipse, tentando explicar para onde a gente vai. É verdade. Juízo final, aquele negócio todo. E no meio, Moisés e Jesus dizendo como a gente vive, né? É verdade. A teoria daquele tempo. Então, é uma pergunta difícil. Eu sempre me achei assim, um cara comum. Inclusive o último livro mesmo, que eu publiquei agora pela Penalux, Deus e Outros 40 Problemas. Eu começo dizendo, gênio não tenho, me empenho. Então é um esforço constante, né? Que passei um bocado de tempo no Banco do Brasil, eu me aposentei lá. Aqui na Paraíba. Sempre na Paraíba. Mas você é nascido aonde? Sorocaba, São Paulo. Sorocaba? E veio para Paraíba quando? Concurso do Banco do Brasil, foi? 62. Houve algum choque nessa mudança? O Nordeste é o que você pensava que era ou você... Não, foi um negócio curioso. Inclusive o meu romance Relato de Prócula, eu ganhei o prêmio da Funarte de incentivo, justamente porque eles mandam você dizer qual é a proposta, né? Então eu digo... Olha, é o seguinte, isso em texto, né? Eu vim tomar posse do Banco do Brasil, no sertão da Paraíba, de 62, e vim preparado para o pior, né? Miséria, violência, cangaceiro. É a visão que o pessoal de São Paulo tem, tinha, né? Inclusive o cinema mesmo alimentava isso, né? E você foi para onde, direto? Fiz um estágio em Patos, mas estava esperando abrir a agência em Pombal. O cara vem de São Paulo e vou para o interior da Paraíba, ele espera um bocado de bala, né? Mas foi... que eu cheguei assim no Banco do Brasil, logo, 2 colegas faziam teatro, aqui em João Pessoa. Estavam lá, né? Quem eram? O Zé Bezerra Filho, que fez a produção do Salário da Morte comigo, em 70, né? E foi também um colega chamado Oswaldo Coquejo, que ele chegou em Pombal 2 meses depois da morte do estudante Edson Luiz, lá no Rio de Janeiro, naquele negócio do restaurante Calabouço, né? A polícia matou o menino. Aí ele chegou lá, eu soube que vocês escrevem aí, queria que vocês fizessem uma peça para eu montar em cima da... Isso em 68, né? Aí eu fiz numa noite a peça. Pronto, aí ele começou a montar o espetáculo, tudo, daqui a pouco ele falou, faça bem curto por causa da censura, que está muito rigorosa, né? Tem que ser mais em cima de visual. Então tudo que eu bolava era em termos de espetáculo visual, um movimento de estudante, tinha 30 estudantes figurantes lá à disposição da gente, né? E aí chegou um tempo, ele falou, rapaz, não dá para fazer uma musiquinha para encher, né? Aí fiz 5 músicas. E acabei fazendo o papel do líder estudantil, tanto é que minha barba vem dali. Na mesma peça? Na mesma peça. Qual era a peça? O Vermelho e o Branco. Aí ela foi, a gente apresentou aqui no último festival de teatro nacional, aqui no Teatro Santa Rosa. E aí foi proibida pela censura, por ferir a dignidade da pátria e ser capaz de sublevar os ânimos da juventude, né? Então, cheguei lá numa batelada, passei a fazer teatro, escrever teatro, a trabalhar como ator. Aí até música fui fazer pela coisa, né? Então uma coisa foi puxando a outra. E o Zé Bezerra Filho, ele escrevia já, e ele tinha um amigo aqui que era professor do liceu, Serafim do Rego. Aí um dia eu tive um sonho impressionante, e a gente morava numa república. Rapaz, quando eu acordei, escrevi o sonho. Aí fui para o banco logo cedo, datilografei. O sonho? O sonho. Passou para o papel? Passei para o papel. Aí mostrei, rapaz, veja o sonho que eu tive essa noite. Aí ele quando rapaz, que conto. Eu falei, conto não, rapaz, esse é meu sonho. Não, mandou para cá, acabou participando de uma antologia. Drummond, Manuel Bandeira, outra coisa, eu conto no meio, né? Aí me deu aquele choque, né? E é possível que eu faça um negócio desse, né? Porque eu estudava pintura lá em Sorocaba. Mas tinha abandonado já, concluí que não tinha capacidade. Até então você não tinha nada com cinema, com literatura? Nada.
Aí a gente pegou, começou a fazer teatro, começou a fazer literatura, tudo em Pombal. Fizemos um festival de teatro lá. E o Bezerra escreveu um romance chamado Fogo, que ganhou um prêmio na então estado do Guanabara, aqui, Rio de Janeiro, né? E ele se empolgou com a coisa e ele foi transferido para Goiânia, aqui, Goiânia, né? Pernambuco. E de lá ele escreveu, rapaz, faz um roteiro, porque tem um prêmio do Inacem aí, para melhor roteiro em cima de literatura brasileira. Rapaz, aí eu peguei, inclusive fui comprar livro em Catolé do Rocha, que Pombal não tinha nenhuma livraria. Fui comprar em Catolé do Rocha, terra do Chico César. É. Aí comprei um livro sobre cinema, mostrando qual era a técnica, fiz o roteiro. Lino Duarte se empolgou aqui, acabaram fazendo outro roteiro, com Barretim e Jurandir Moura. E nisso, fui trabalhar no filme, fazendo o papel de um pistoleiro. Acabei produtor de cinema e ator de cinema, isso tudo em Pombal. A minha família lá em Sorocaba dizia, como é que acontece tanta coisa num lugar tão pequeno? Mas era incrível, né? E qual foi esse filme? Salário da Morte. O Salário da Morte, né? Tanto é que chamavam Fogo, o Salário da Morte, porque foi por causa do livro dele, que se tornou conhecido, né? Mas o título mesmo, eles pegaram o título, tinha um filme muito famoso na época, chamado Salário do Medo, com Yves Montand, aquele negócio todo, eles fizeram, botaram esse título do Salário da Morte, porque era em cima do sindicato do pistoleiros, né? Até então a sua relação com a arte era apenas com a pintura? Só e tinha abandonado, né? Não fazia mais. Certo. Aí deu aquela empolgação, de repente, por tudo, né? Aquela vontade de escrever, vontade de fazer cinema, vontade de fazer teatro, vontade de subir no palco. Aí com o filme, eu fui transferido para cá, que era para poder levar o filme para frente, né? Aí justamente, quando eu cheguei aqui, o filme foi um desastre financeiro, né? Aí passei 5 anos na lona, então não tinha nem televisão em casa. Eu morava aqui na Francisca Moura, bem pertinho aqui. Né? Eu ia a pé para o banco, porque não tinha carro. Aí, mas dá aquela coisa, tem que fazer alguma coisa, o que eu posso fazer barato, né? Escrever. Aí eu trazia do Banco do Brasil papel usado e escrevia no verso. Aí todo mundo falava, né? Como é que é o negócio do filme lá em Pombal? Haja eu contar aquelas histórias, né? Aí o meu chefe lá do Banco do Brasil, Marcos Aguiar, chegou um dia e falou, rapaz, se você escrever essas histórias, eu compraria o livro. Eu falei, ops, caramba. E eu tinha lido um livro de Hemingway, de contos, As Aventuras de Nick Adams, e me impressionou porque os contos dele não acontece nada. É só o texto que é maravilhoso, né? A maneira como ele conta as coisas, né? Porque é de uma simplicidade. Tem um conto, que é o melhor que tem, ele, rapaz, pega o trem de carga, vai até um lugar onde tem uma ladeira, que o trem anda devagar, pula do vagão de carga, tem o rio lá fazendo a curva, ele vai pescar, monta a barraquinha, e chega de noite, frita o peixe dele, é o conto. Eu falei, caramba, como é que se faz arte com tanta simplicidade, né? Aí comecei a contar as minhas coisas lá de Pombal. Aí coincidiu que a primeira coisa, na verdade, que eu escrevi foram poemas. E aí, quando eu fiz aquela porção de poemas, eu falei, quem diabo vai querer ler isso aqui, né? Achava muito pessoal. Quando eu escrevi as histórias do personagem, que era Israel Rémora, aí eu lembrei, rapaz, uma semelhança com os contos maiores do mundo. Aí eu usei a tática do cinema, né, que é a montagem. Que eu datilografava tudo, né, que o computador só ia aparecer não sei quantos séculos depois. Então peguei os textos datilografados e saí cortando com tesoura e botando poema no meio. Tesoura e poema no meio. Então ficou uma coisa fantástica que simplesmente você botando o poema depois de um conto, vamos dizer, que era o capítulo, passava a ser um monólogo do personagem, sem dizer isso. Simplesmente é isso, naquela situação que ele contava, entrava aquele coisa poética, né? Aquele texto poético. E acho que isso que me valeu o prêmio, Fernando Quinalha, né? Que valeu a edição do livro pela Record do Rio de Janeiro. Ok, logo no começo da entrevista aqui, você falou de passagens bíblicas e eu quero lhe perguntar, você acredita em Deus, mas você vai responder daqui a pouco, que a gente vai fazer um intervalo e volta já já.